Olá, meus amigos, que a paz de nosso Senhor Jesus esteja com todos nós, que nós possamos sentir o amor de Jesus dentro do nosso coração, dentro daquilo que a gente faz no dia a dia, daquilo que a gente pensa, nossos atos, que nós possamos estar com Jesus diuturnamente, que nós possamos estar com Jesus eternamente. E vamos pedindo assim permissão ao Pai Maior para fazer mais um evangelho. Vamos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes, Pai, cairmos em tentações, e livra-nos de todo mal. Que, Pai, teu é o reino, poder, luz e glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a nosso Senhor Jesus, que é o nosso guia, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que nós vamos continuando caminhando com Ele. Graças a Deus. Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, agora e sempre. E que possamos nesses instantes estar com o pensamento elevado, buscando a sintonia com a espiritualidade de luz, para que aproveitemos da melhor forma esses poucos instantes com as nossas reflexões sobre os ensinamentos de Jesus. Nós buscamos para a nossa reflexão de hoje, bom, antes de mais nada, nossa gratidão à casa, à direção espiritual, à direção material, que nos dá mais esta oportunidade. E como eu dizia, nós escolhemos para a reflexão de hoje Mateus capítulo 5, versículos de 44 a 48, que também consta do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é sede perfeitos. Mais uma alerta para que nós busquemos a perfeição sem atropelamentos, com paciência, buscando uma caminhada tranquila, mas normal, pois a natureza não dá saltos, é tudo a seu tempo. As coisas vão acontecendo paulatinamente, segundo os desígnios de Deus, segundo toda a programação da espiritualidade de luz e os espíritos que estão no ministério da reencarnação. Quando nós adentramos esta vida, tem toda uma programação para nós, não que seja aquela programação dia por dia, hora por hora, não, existe toda uma programação do principal, e nós temos o livre-arbítrio para que façamos acontecer ou não tudo aquilo que foi nos proporcionado para esta vida. E nós vivemos um momento turbulento no nosso planeta, e o Brasil está inserido, nesse contexto, e não é tão simples e não é de agora. Este momento já vem há um bom tempo. O que é de agora é a preocupação maior do ser humano encarnado na Terra, dadas as circunstâncias que nós vivenciamos neste exato momento. Então parece que tudo aconteceu agora. Não, já estamos passando por transformações, alertas têm sido nos passado, nós é que distraidamente
vamos deixando passar esses fatos, e agora com as preocupações sobre pandemia, saúde, o risco de vida e vidas sendo ceifadas, é aí que a nossa preocupação acaba se tornando maior. Mas em Mateus, como frisei no capítulo 5, versículo 44 a 48, me permitam ler aqui do Evangelho: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos têm ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se vós não amais senão os que vos amam, que recompensa haveis de ter? E se saudardes somente aos vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Os gentios também agem assim. Sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Mateus, capítulo 5. Ele nos recomenda a visualizar a perfeição do Pai para nos espelhar. Lembrando que o Pai nos mandou, entre tantos outros, o personagem principal, Jesus, que há 2000 anos deixou todos os ensinamentos, deixou o Evangelho, para que pudéssemos nos orientar por essa cartilha, digamos assim. Mas nesses 2000 anos, muito pouco nós aprendemos sobre os ensinamentos de Jesus, pelo menos com mais profundidade, com maior interesse e, sobretudo, com maior vivência daquilo que nós vamos aprendendo. Muitos sabem, muitos de nós conhecemos o Evangelho muito bem, mas a questão é a sua vivência. Por isso nós necessitamos muito da convivência. Não adianta nós fugirmos da convivência com o ser humano, pois entre um e outro, nos seus tropeços, nos seus acertos, é que nós vamos aprendendo e crescendo perante a espiritualidade, perante Jesus, e procurando seguir os seus ensinamentos. Nós cobramos atualmente do mundo muitas mudanças sérias que nos tragam a segurança, o conforto, de que todos nós, é óbvio, necessitamos para desenvolver o nosso papel na sociedade, para desenvolver o nosso papel no lar. Mas esquecemos que Deus, que Jesus e a espiritualidade de luz espera também de nós as mudanças para que o mundo possa mudar. E espera de nós não só mudanças de comportamento, de hábitos, pois até aí não é muito difícil. Nós vemos pessoas muito delicadas, polidas, educadas no convívio, na sociedade. Mas nos momentos em que o equilíbrio se faz necessário, nos momentos de dificuldades ou de divergências na família, no lar, ali é que começam as nossas maiores dificuldades. Por isso o mundo Deus espera de nós muito mais mudanças do que nós esperamos, pois na medida em que nós operarmos mudanças no nosso íntimo, buscarmos uma mudança sincera, mais profunda, eficaz, isso se refletirá no mundo em que nós estamos e podendo acender uma luz para que vejamos o mundo que nós queremos e realmente precisamos. Atualmente, a gente lê alguma coisa muito interessante nesse sentido, as preocupações de psicólogos, motivadores, religiosos de todos os segmentos, preocupando com essa renovação do homem, preocupando com a nossa nova postura, a necessidade dessa postura.
e muitas vezes até o descaso da humanidade para com essas posturas novas, porque existe até um ditado, outro dia li algumas coisas, achei interessante: não ler é perigoso, corre-se o risco de acreditar em tudo que dizem a você. E é uma grande verdade. A nossa desinformação se deve a quem nos fornece a informação errada, principalmente, conhecermos os nossos desleixos, a nossa falta de interesse para com as coisas mais profundas, né? Então, há necessidade atualmente de lermos bastante, com um sentido de observação muito aguçado, para que possamos pegar nas entrelinhas aquilo que possa ser verdade ou não, aquilo que possa ser proveitoso ou não para todos nós. Ou seja, intelectual e tecnicamente, todos nós já sabemos que a nossa evolução é galopante. O nosso problema maior é a evolução moral espiritual. Essa vai se ficando, como frisamos ainda há pouco, que Jesus nos trouxe todos os ensinamentos relativos à moral cristã, ao caráter, ao bom relacionamento, tanto que aqui nós falamos do capítulo que diz: amai os vossos inimigos. É uma postura de difícil observação no mundo de hoje, na nossa atualidade. Por quê? Porque nós estamos num planeta cujo estágio dos espíritos que aqui reencarnam é muito parecido. Não fosse assim, nós estaríamos num planeta melhor, de mais evolução. Não, estamos todos no planeta Terra, porque precisamos desse momento e o mundo precisa das nossas mudanças, para que ele também opere na sua egrégora, na sua camada atmosférica, todas as mudanças de um planeta que passa de provas e expiações para um planeta de regeneração, onde o bem começa a prevalecer. Não é de imediato, mas ele vai começar a prevalecer. E nesse mundo, nesse contexto, nós estamos nascendo, renascendo, vai e volta do plano espiritual, mas nós somos absorvidos por todos os costumes e hábitos que vêm de milênios no nosso planeta. Não é agora que nós estamos vendo problemas que muitas vezes nos parecem recentes. Não, nós já vivemos encarnações e encarnações, e aí estão os problemas se repetindo. O perfil desses problemas é o orgulho, é o ódio, é a vingança, é o egoísmo. Todos os preconceitos que ainda são muito fortes na nossa sociedade, né? Infelizmente, são aquelas montanhas que o próprio Evangelho nos ensina a removê-las dos nossos corações, a vingança e o ódio principalmente, e atualmente anda muito difícil nós vermos coisas diferentes, né? A vingança, o ódio por qualquer coisa se agride verbalmente, fisicamente, por qualquer coisa, desavenças entre a família ou entre membros de uma família, e realmente por poucas coisas nós vemos muito acontecer. No trânsito nós temos notícia a todo momento do nosso estágio evolutivo, do nosso comportamento desumano para conosco mesmo e para com as pessoas à nossa volta. Até costumamos dizer que é muito fácil ser amigo dos nossos amigos, dos nossos familiares, na convergência. Quero ver ser amigo na divergência. Quando alguém
diverge do meu modo de ver, de pensar, eu precisar continuar respeitando aquela pessoa. Não há necessidade de conflitos aí violentos em função de divergências no modo de pensar, de ser, de ver, de agir. Basta que nós respeitemos. Todos nós temos a liberdade de escolha. Se eu tenho e fiz a minha, porque o meu semelhante não pode ter direitos iguais? Ele tem. Ele tem que exercer. Nós que queremos inibir o nosso semelhante de estar exercendo os seus direitos, que são os mesmos nossos. Enfim, esse clima, esses sentimentos, esses valores, como nós dissemos, ele vem há anos nos absorvendo. Somos produtos do meio. E esse meio em que nós vivemos, ele está doente desses sentimentos, desses valores que nós já citamos, das montanhas que nós temos que retirar dos nossos corações, que a fé transporta montanhas. A montanha do ódio, do orgulho, né, do egoísmo, são montanhas que impedem o nosso crescimento. E para ilustrarmos bem mais essa situação, eu me apeguei em duas histórias. Nós vamos falar sobre as características desse animalzinho tão pequeno, a rã, né, e da águia, que demonstra muito bem a diferença do ser humano em relação a outros seres da criação divina que têm essa noção. A rã, isso eu vi numa reportagem há muitos anos, nessas crônicas da Folha ou Estadão, não me lembro, em que a pessoa cita o nosso Brasil da época, comparando com a rã. A rã, segundo esta reportagem, se colocada numa panela com muita água fria, ela ali permanece, muito sossegada. Se nós colocarmos ela numa panela com água quente, imediatamente ela salta fora da panela. Ao passo que com a água fria, ela permanece, acendemos o fogo, a água vai aquecendo, e ela vai relaxando, e quando ela dá conta, quando ela dá por perceber, ela já está morrendo e não tem mais forças para pular fora daquela panela de água quente. Na fria ela permanece, quando na quente ela é atirada. E a águia? O que é que nós vemos de interessante na águia? A águia é uma ave com maior longevidade dentre a criação divina, das maiores longevidade a águia tem. Em torno entre 70 e 75 anos vive uma águia. Interessante, né? Porém, a águia aos 40, ela começa a ter os sinais de velhice. Começa a ter o desgaste físico. Mas ela no seu instinto de sobrevivência, de bem viver, ela sabe, ela tem a percepção do enfraquecimento dos órgãos, e ela começa a tomar seus cuidados. Ou ela opta por viver mais 35 ou 40, 45, ou ela se deixa levar pela natureza e vai perdendo a sua força até morrer. Entre 40 e 45, não mais que isso. Ela quase que dobra a sua vida útil, né? Então ela toma a decisão de renovação.
mudanças, que é o nosso tema de hoje, mudanças. A águia procura um lugar bastante alto, uma montanha, onde haja uma encosta lá, um paredão, que ela se abriga naquele paredão, e nós depois vamos ver por que é que ela busca essa altura. E ela sente, porque o bico já começa a não funcionar direito, ele está muito curvado e desgastado. Então ela vai para essa montanha e bate o bico numa pedra até que ele caia. Quando nasce o outro bico, com o bico novo, ela arranca as garras, as unhas, que essas unhas já não seguram mais as suas presas, que é o seu alimento. Ela não consegue segurar uma outra ave de menor porte, enfim, o seu alimento. As unhas já não são suficientes, fortes o suficiente para lhe dar o alimento. E aí, com o bico novo, ela arranca as unhas. Nascido novas unhas, com as novas garras, ela vai arrancar as penas, as próprias penas, perdão, principalmente as das asas, porque com a idade as penas estão mais pesadas, dificulta o seu voo. Então, com as garras novas, ela arranca todas as penas, e aí vem uma nova pena, novas penas nascem, para que ela possa retomar a sua vida, né? E este processo dura 150 dias, ou seja, 5 meses no nosso calendário. Mas a águia permanece lá por 5 meses, porque esses 5 meses vão lhe proporcionar mais 30, 35 ou até 40 anos de vida. Vida com qualidade, onde ela possa manter o seu ritmo, ela sustente a pegar os seus alimentos, enfim, as penas já vão permitir o seu voo que volta ao normal, a sua capacidade de locomoção. E esse processo dura 5 meses. Passado esses 5 meses, a águia vai partir para o chamado voo da renovação, o voo da nova fase. Por isso ela escolheu o alto, esse paredão onde ela se abrigou, e está nas alturas, para que de lá, obviamente, depois de 5 meses sem voar, ela não está em boa forma. Então ela necessita dessa altitude, né, para que de lá ela se lance num novo voo, o voo da renovação. E até que ela adquira o equilíbrio, então ela tem uma altura para vir se cafengando por aí, até que ela se firme no voo e retoma a sua vida. Então nós temos aí, além da rã e da águia, nós temos muitos exemplos de renovação, de novas atitudes. Mas dos mais citados no nosso meio, e com razão, nós vemos sempre Paulo de Tarso e Maria de Magdala. São exemplos de renovação. Não essa renovação só da educação, da polidez, a coisa externa. A renovação lá no fundo, lá no íntimo de cada um. E para que isso ocorra, nós precisamos escolher, ou nós vamos ser como a rã, absorvidos pelo ambiente, pelo sistema, pelos hábitos e costumes que já vêm há milênios, ou nós vamos tomar uma atitude como a águia e mudar. A diferença é que a águia processou mudanças no seu físico. E nós, os cuidados com o físico, nós aprendemos, felizmente vem melhorando.
Haja vista as academias, as clínicas. Citamos sempre, eu gosto de citar muito, a psicologia, a psiquiatria, sendo bem mais aceita do que antigamente. Há um tempo atrás era tido como coisa de louco. Hoje é tido como coisa de quem não quer ficar louco. Bem melhor, né? Então, os cuidados externos com o físico, nós temos já a evolução, nós estamos presenciando todas essas melhorias no nosso ambiente. E que bom, em que pese ainda ter muitos descuidos, há necessidade de mudanças. Mas, voltando, a águia faz a mudança no seu físico, mas ela precisa daquilo para ela ter uma vivência quase que dobrada. E nós precisamos, para melhorar a nossa vivência, para melhorar a nossa saúde espiritual, a nossa saúde emocional, para a nossa moral espiritual melhorar, nós precisamos processar as mudanças espirituais no nosso íntimo. Acreditamos em Jesus, temos os seus exemplos, temos auxílio religioso. Todas as religiões nos auxiliam. Temos auxílios de tudo que é jeito, medicina, psiquiatria, como já citamos, para podermos dar conta de uma vida melhor espiritualmente falando. Só falta nós termos a atitude da águia, a atitude de iniciar um processo. E a atitude exige coragem. E Jesus nos recomenda, através de Marcos, de Mateus, aqui como nós vimos, uma das coisas que nós precisamos mudar, como já disse anteriormente, mudar sentimentos, mudar posturas. Uma das coisas é o amor entre nós, o amor entre os semelhantes, mesmo que esse semelhante seja nosso inimigo. Essas nossas reflexões para hoje. E nós continuamos recolhidos com o pensamento elevado, agradecendo mais uma vez a toda a espiritualidade, a casa que nos abre as portas e a sua direção pela oportunidade, e pedindo à espiritualidade que nos envolva, que nos encoraje a fazer as nossas mudanças. Que nós tenhamos cada vez mais o discernimento que faz com que nós identifiquemos o que seja bom e o que não seja bom para nós e para o nosso semelhante, para mim e para minha família e assim por diante, para que nós tenhamos amor ao próximo, respeito à sociedade, para podermos exigir. Vibremos, oremos pelos homens que nos governam, que eles sejam envolvidos pelas energias divinas e sejam despertados a buscar em Jesus e tantos outros exemplos que nós temos para suas tomadas de decisão, para que elas venham mais pelo coletivo, mais pelo povo do que particularmente, do que por tendências, né? Enfim, que seja ampla essa preocupação, que eles sejam iluminados e que nós todos sejamos iluminados para as nossas escolhas no dia a dia. Escolher a caridade, assistir irmãos nossos nesta fase, sobretudo, que vivem as situações do desemprego, da fome, do desabrigo. Que Deus nos fortaleça, nos inspire para podermos ajudar, praticar a caridade. Aos nossos irmãos vítimas de enfermidades, que venham a perder a vida e seus familiares, que as nossas orações possam chegar até eles, encorajando, fortalecendo a sua resignação, seja a situação qual for. E sempre oremos e vibremos pelas casas de oração, por todas as religiões, para que elas se fortaleçam nos ensinamentos de Jesus. E por nós mesmos, pela nossa saúde física, espiritual, mental, para que todos nós possamos trilhar o caminho cristão.
Graças a Deus e graças a Jesus.